Fortnite em 2024, se é que ainda dá pra chamar de Fortnite. Quer isso melhor? A gente tem que voltar lá pro capítulo 1, onde o Fortnite estava começando sua história, trazendo pra gente eventos como o do Meteoro, do Visitante, do Foguete e o da Fenda. Nesse início, a Evans basicamente queria mostrar pra gente que o Fortnite seria um jogo que a história seria contada de forma gradativa, trazendo junto com essa história eventos. E nisso, ela fez muito bem, trazendo eventos como, por exemplo, eventos musicais do Marshmello, trazendo eventos de história como Kratos vs Mac, que foi um evento sensacional, trouxe Rei do Gelo vs Rei do Fogo. No evento de Natal, o Rei do Gelo basicamente cobriu a ilha inteira com neve ao vivo, coisa que foi muito da hora de se ver. Também tivemos o Vulcão, o Cubo Kevin, que basicamente eu nunca achei que uma comunidade ficaria tão hypada para ver simplesmente um cubo roxo girar pela ilha inteira, ir para um lago, virar uma moeba, virar uma ilha e explodir, trazendo pra gente o evento da borboleta. Infelizmente, o capítulo 1 chegou ao seu fim com 10 temporadas, onde essa última temporada foi um choque para toda a comunidade do Fortnite, onde basicamente o Fortnite acabou, literalmente, acabando com seu mapa, acabando com o jogo temporariamente, porém ninguém sabia que isso estava acontecendo, porque todo mundo pensava que o Fortnite acabou, que tudo que eles fizeram no jogo foi perdido ou todo o progresso foi perdido. Porém, tudo isso era Epic Games basicamente fazendo terreno para o capítulo 2. O capítulo 2 já é um aprimoramento do capítulo 1, onde nele a game estava basicamente corrigindo mecânicas problemáticas do capítulo 1 e adicionando mecânicas novas para o jogo. Um desses locais problemáticos que o capítulo 1 tinha era o Lago do Saque, onde nele a travessia deixava seu personagem lento por não existir uma função de nada, o que te deixava muito exposto a outros players. Para corrigir isso, foi adicionada a mecânica de nado, onde agora locais que tinham água não precisavam mais ser tão evitados, porque agora a mobilidade era bem maior, te deixando menos exposto nesses locais. Também foi adicionado a mecânica de bosses e NPCs, onde esses bosses poderiam te dar desde uma arma mítica ou então um cartão que servia para abrir um cofre. Em alguns casos, ele poderia te dar os dois. Já os NPCs, eles podiam te vender desde armas a itens de cura. Infelizmente, o capítulo 2 teve menos eventos que o capítulo 1, onde uma temporada poderia ter evento e outra não, coisa que não aconteceu no capítulo 1, onde todas as temporadas tiveram um evento. Porém, a Epic Games compensou isso muito bem, onde o capítulo 2 tiveram eventos memoráveis para o jogo, sendo eles como 2 eventos musicais, como o da Ariana Grande e Travis Scott. De história, tivemos Pináculo, Céus em Chamas e, por último, o evento final do capítulo 2.
Após a ilha girar, o capítulo 2 se encerra com um total de 8 temporadas e a gente vai para o capítulo 3. Nele, a Games começou a modificar bastante o jogo, modificando até mesmo a movimentação, onde foi adicionada a mecânica de slide, que era até interessante, a de disparada, que foi muito boa, onde te possibilitava basicamente correr, te dando uma possibilidade maior de rush, de fuga ou até de buscar cover. Porém, uma mecânica meio controversa era a de parkour, porque ela te dava uma certa vantagem em relação a outros players, onde caso você deixasse um player com pouca vida, ele poderia correr e dependendo da forma que ele buildasse para tentar fugir, você acabava conseguindo escalar a build dele, te dando uma vantagem em relação à quantidade de material. Para o Battle Royale foi adicionado o modo No Build, onde esse modo você não podia construir. Ele foi muito bom porque ele acabou trazendo players novos, porém esse modo acabou gerando certos problemas para o jogo. Um desses problemas foi o excesso de movimentação, onde agora o Fortnite precisava de mais movimentações para o jogo. Por conta de você não ter uma mobilidade tão grande e ficar meio exposto no modo No Build, eles tiveram que modificar isso, adicionando movimentações como Shockwave, carros, para facilitar esses players. Essas movimentações em excesso acabavam deixando o jogo chato, porque você meava um cara e ele podia ficar fugindo por muito tempo, o que é bem chato ter que ficar correndo atrás de um player. Uma coisa ruim do capítulo 3 foi as snipers, onde basicamente elas pararam de matar com HS. Acredito que isso aconteceu por conta do modo No Build, onde a Games ficou com medo do quão forte elas poderiam ser lá, onde por conta de você ficar mais exposto, te deixava mais vulnerável a levar esse tiro. No capítulo 3, a história também foi bem fraca, onde nele tivemos a conclusão do Seth vs Zoe, porém essa conclusão acabando sendo bem ruim e corrida. O capítulo 3 encerrou com apenas 4 temporadas, trazendo pra gente apenas 2 eventos ao vivo, sendo o do Mac, que trouxe o fim da Ordem Imaginária e Sloane, e também tivemos o evento final, que foi falado que duraria 40 minutos, o que gerou um hype gigantesco na comunidade. Porém, esse hype acabou quando o evento foi simplesmente um mini-jogo de remontar o ponto zero. Porém, ao final desse evento, a gente vai para o capítulo 4, onde as coisas começam a mudar bastante. Como no capítulo 3, o 4 ainda continua a ser modificado, mudando agora os gráficos do jogo, onde o gráfico passou de um gráfico cartunesco, simples e bonito, indo para um gráfico realista, não dizendo que o realista era feio, porém poderia pesar em alguns PCs e não seguia muito bem a proposta gráfica do jogo inicial, que era simples. A forma com que a história era contada também foi modificada, onde um personagem que aparecia em uma temporada poderia ainda ter uma menção em outra, como por exemplo a rainha e os aliens. Já no capítulo 4 as coisas começam a mudar, onde um personagem era dividido por temporada, onde após aquela temporada ele era totalmente descartado. Um desses exemplos foi o Geno. Ele é o criador da Ordem Imaginária, tendo um leve desenvolvimento no capítulo 4. Porém, sua história acabou meio inconclusiva, onde teoricamente ele morreu nas HQs da Marvel e voltou à vida. Porém, ele nunca mais foi mencionado ou teve qualquer citação sobre ele no Fortnite. E isso é um grande problema do capítulo 4, onde muitas organizações ou personagens acabaram não tendo uma certa importância ou uma relevância para a história do jogo, sendo deles o Geno, como eu já citei, o Homem Sem Forma, o Sindicato da Paz, o Clã Raposa, todos eles personagens que pareciam muito interessantes, porém foram jogados no lixo pela Epic Games. Outra coisa descartada pela Epic Games foi os eventos, onde no capítulo 4 não tivemos um evento ao vivo. Após o fim do capítulo 4, a gente chega na temporada... A temporada OG seria uma extensão do capítulo 4, onde agora a gente voltou para o capítulo 1, podendo reviver eventos como a Ilha do Cubo, Pico Polar e até mesmo o Meteoro. O Loot Pool também foi pro antigo, onde a Pump retornou, a Scar retornou, a M4 retornou e a Tática também. O Fortnite OG foi muito bom para Epic Games, pegando 6 milhões de players simultâneos, o que seria muito bom para um próximo capítulo. Porém, a Epic Games perdeu tudo isso com a chegada do capítulo 5, o pior capítulo do Fortnite. Nele, o Fortnite já não era mais o mesmo, onde os gráficos mudaram, a forma com que o mapa era feita mudou, onde os mapas antigos tinham cores mais verdes e vivas, seguindo a mesma paleta de cor.
Já o mapa atual segue cores mais cinzas e opacas, usando uma paleta de cor meio aleatória, onde o mapa tem cores laranja, amarelo, roxo, verde, verde claro e branco, cores que não são muito agradáveis de se ver. A gameplay também mudou bastante, onde o Fortnite agora parecia muito mais com o COD do que com o próprio Fortnite, onde as armas do jogo mudaram, apresentando uma mecânica bem parecida com o loadout do COD, podendo modificar as armas no meio da partida ao invés de antes, trazendo mais uma desvantagem além da raridade, onde agora, se você tivesse as melhores armas com os melhores attachments, você ganhava o dobro de vantagem em relação a outros players. Também, o meta do jogo mudou bastante, passando de um jogo de tiro para um jogo de poderes ou carros. Um exemplo foi os carros da temporada 3, onde eles tinham uma torreta com 100% de precisão, regenerava vida, tinham muita vida e ainda quebravam build instantaneamente. Outros itens roubados também foram o Nitro, onde ele te possibilitava virar o Juggernaut e sair atravessando todas as paredes, e as Gauntlet, que te possibilitavam virar o Raiden do Metal Gear saindo dando soco em todo mundo da partida. Não dizendo que os itens antigos eram fracos, porém eles não eram obrigatórios, fortes ou tinham grande quantidade como agora, onde se você não usasse os itens meta, como carros ou poderes, você acaba ficando uma desvantagem muito grande em relação a outros players. Também foi adicionado 3 novos modos, sendo eles o modo Lego, Rocket Racing e musical, sendo eles os maiores causadores da perda do Fortnite, que foi o Donald Mustard. Ele é o diretor criativo do Fortnite, sendo responsável por desenvolver a história, eventos, conceitos, skins de passe e itens de gameplay, junto com sua equipe. Ele mesmo disse que acabou desistindo do Fortnite pelo fato da Epic Games não estar mais interessada em fazer a história e os eventos, por estarem fazendo os 3 novos modos. Eles acabaram sendo um fracasso, pois não pegaram uma boa quantidade de player e trazendo mais trabalho para a Epic Games, onde agora ela tinha 4 novos modos para investir e criar conteúdo e ainda ter que fazer os eventos para o Battle Royale. Após a saída dele, os eventos, o mapa, a história, tudo que fazia o Fortnite ser ele mesmo, acabou piorando. Os eventos se tornaram mini-eventos. A história era mal escrita, tendo uma leve melhoria na temporada atual. O mapa já não era bonito ou divertido de se olhar, onde a cada dia o Fortnite perde e perde mais players, por não ter mais aquela história de qualidade, os eventos ao vivo, uma gameplay muito boa, que era o que mais chamava a atenção de novos players. E esse é o atual estado do Fortnite.